Um ótimo dia, amigos do canal. Mais uma vez, Edmilson Santos trazendo aqui mais uma mensagem, continuação da série sobre o Êxodo, chegando hoje em nosso quinto episódio. Hoje eu quero falar para vocês sobre Moisés e nessa mensagem também tem informações importantes para compartilhar. Quero destacar que eu estou na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo. Mas eu quero que você foque na mensagem, porque eu tenho plena convicção de que você vai ser edificado. Olha só, no capítulo 5 de hoje, nós vamos falar do encontro de Moisés com Faraó. Ele estava acompanhado do seu irmão Arão, que era o seu porta-voz. Eu quero ler nesse capítulo 5, verso a verso. Estou usando aqui a versão NAA. Se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, fique à vontade. E como é bom fazer a série do Êxodo, né? Eu digo o seguinte, já falei em outras mensagens anteriores, se você quiser saber o que Deus fará no futuro, olhe para o que Ele já fez. Amém? Então olhe para o que Ele já fez. Queridos irmãos, essa parte do livro do Êxodo é muito importante, porque você vai entender a dimensão da responsabilidade que Moisés tinha, e você vai compreender também como o Senhor o capacitava em todas as coisas. De fato, a força não vem de nós, né? Quando o Senhor nos coloca em uma missão para fazer algo que é da tua vontade, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda. Então, trazendo hoje o texto, quero desde já pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo, porque isso nos ajuda. Aproveite para você compartilhar essa série com seus amigos no WhatsApp. Isso também ajuda a pessoa que vai receber a mensagem e também o nosso conteúdo aqui no YouTube. Tá certo? Então vamos lá? Mais uma mensagem, mais um podcast áudio falando da série do Êxodo, capítulo 5, e o texto da versão NAA diz assim, verso 1 a seguir: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Olha só que algo interessante. No início desse capítulo 5, Moisés ele se dirige a Faraó e a mensagem era uma só: liberte o povo de Israel. Deixe o meu povo ir. Ou seja, Deus estava falando na boca de Moisés e o recado era claro. Faraó, vocês têm que observar que ele é uma simbologia, né? É um personagem aí que reflete a Satanás. A figura de Satanás reflete-se em Faraó. Ou seja, ele era um instrumento do diabo para oprimir o povo de Deus naquele lugar. Edmilson, mas outrora a nação de Israel foi muito próspera ali no Egito, né, nos tempos de José. De fato, mas passado 450 anos, o propósito de Deus já havia mudado e não havia mais necessidade do povo de Israel continuar ali. E com o passar do tempo, os propósitos de Deus mudam, até porque o Senhor não queria que o seu povo fosse escravo de outra nação. Por isso, então, o Senhor levanta Moisés com essa nobre e difícil missão de tirar o povo do Egito. E aqui, Moisés e Arão foram e deram o recado a Faraó. Deixe o meu povo ir. Para qual propósito? Para celebrar ao Senhor no deserto.
Então, talvez o seu deserto é onde o nome do Senhor vai ser mais honrado. Talvez no processo de deserto que você vai passar é onde você mais vai crescer, porque o seu relacionamento com Deus em todo o deserto ele desenvolve. E de fato o Senhor celebra quando o nosso relacionamento com Ele cresce. Porque você começa a entender os propósitos de Deus para a sua vida, você começa a compreender a vontade de Deus naquilo que Ele quer fazer, por meio de você mesmo. E Moisés e Arão estavam dando o recado para Faraó: deixe o meu povo ir para que me celebre, ou para que celebre uma festa no deserto, para honrar o meu nome, para adorar o meu nome. Porém, Faraó resistia, No verso 2, Faraó vai declarar: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Olha só que soberba. Ele manifesta que não conhecia o Deus de Israel e não só se refere a ele com desprezo, como também ele pergunta: quem é esse Deus? Que eu nem ouço a sua voz. Quem é esse Deus que vocês estão falando? Que vocês vão celebrar? Eu não o conheço. E além de não o conhecer, também não vou deixar vocês saírem do Egito. E por que ele não queria que Israel saísse do Egito? Primeiro que eles eram escravos dos egípcios. E eles ajudavam a nação do Egito em suas construções de cidades. As tarefas mais pesadas eram sobre os filhos de Israel, e ao ponto que muitos deles começaram a clamar, É na dificuldade que se lembraram de Deus, é no sofrimento, nas angústias, e não é diferente na nossa vida. E é esse clamor de dor, de sofrimento, de lágrimas que chegam até o Senhor, e Ele então começa a agir em favor do seu povo. Agora, é interessante falar também que Moisés tinha aprovação dos religiosos de Israel, daqueles que tinham a função de representar o povo diante do Senhor, Tinha as lideranças dentro da nação de Israel, mesmo lá no Egito. E eles entenderam que Deus estava com Moisés pelos sinais que Moisés realizou no meio deles. Isso credenciava também no meio do seu povo, no meio de Israel. E agora nessa luta, para libertar o povo, essa batalha espiritual, emocional, e até física, para poder tirar o povo, libertar o povo da opressão ali no Egito. E a missão seria árdua. No versículo 3, eles prosseguiram, O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada. Interessante é que a cobrança aqui era para todos que estivessem no Egito, e nem Moisés estava se eximindo de sofrer também com as pragas que iriam ser lançadas contra o Egito, porque ele estava lá. E ele tinha consciência de que Deus iria cumprir aquilo que estava falando por meio dele. O Senhor havia dado sinais de que iria cumprir tudo aquilo que ele falasse em seu nome. E Moisés
creu nisso, ele creu na mensagem do Senhor e ele sabia que Deus ia fazer o que havia prometido a ele. Continuando, então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo de suas tarefas? Ou seja, o faraó ele não enxergava a autoridade de Moisés e nem de Arão. Ele não reconhecia o Senhor como Deus e nem dava importância à sua palavra. E outro ponto, ele não queria que o povo parasse de né? Então foi um tempo difícil para o povo de Israel ali no Egito. E Faraó deu uma ordem clara no verso 5, né? Ele não queria que o povo se afastasse do seu trabalho e ainda disse: olha, voltem ao trabalho, voltem a fazer as suas tarefas. Verso 5, Faraó disse também: o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Ele não entendia. Ele achava que o povo de Israel tinha obrigação de cumprir as suas ordens. Ele se sentia dono do povo de Israel, né? Ele se achava o Deus deles. Ele se achava o dono deles. Ele não reconhecia nenhuma autoridade, né, de Deus sobre o povo de Israel. Então ele somente dificultava. Mas o Senhor já havia avisado Moisés, né? O Senhor já havia falado que ele ia endurecer o coração de Faraó. Porque na realidade Faraó é uma representação do diabo, né? Então o Senhor aqui já estava mostrando para Moisés que a figura de Satanás na pessoa de Faraó não ia deixar o povo ir. Continuando, verso 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordens aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: olha só, verso 7. Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Ou seja, ele estava colocando mais dificuldade, mais obstáculo para que o povo pudesse fazer suas tarefas. E talvez o seu ódio, né, era justamente por causa da atitude que Moisés e Arão tomou de pedir que ele deixasse o povo ir. E ele, com ira, com raiva e com ódio, começou a oprimir, a apertar, a dificultar mais a vida dos israelitas ali no Egito. E ele continua no verso 8: mas exijam deles, olha só, a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Ele dificultou mais a tarefa e exigia deles o mesmo volume de serviço, né? Não diminua a cota, não diminua o serviço, o resultado, né? Ele tem que ser o mesmo. Eles estão desocupados e por isso gritam. Ele imaginava que não, esse pessoal não está trabalhando, porque se estivesse trabalhando não estava aqui me pedindo para ir embora. É falta de serviço. E ali ele castigava e oprimia mais o povo de Israel, né? Os homens que estavam ali trabalhando, muitas mulheres também que eram escravas das egípcias. E olha só, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então você percebe uma personificação do diabo na figura de Faraó. Ele tinha ódio, raiva do povo. Ele queria fazer o povo sofrer. Esse era o objetivo, era humilhar o povo, era botar eles para sofrer, era matar eles de tanto trabalhar. E isso é o que o diabo faz quando uma pessoa que conhece a palavra vai para o mundo ou se desvia na fé, né? Ele oprime,
ele sufoca, ele escraviza. O diabo ele não tem nenhum prazer em ver paz na vida do ser humano. Ele veio para matar, roubar e destruir. O texto da Bíblia é muito claro em relação à pessoa, a figura, o personagem diabo. Continuando, no verso 9, imponham mais serviços a esses homens para que se mantenham ocupados. Ou seja, aumentando as suas cargas, né? Faraó era insistente em oprimir o povo de Israel. O diabo também não é diferente. Ele é insistente em nos atingir, em querer dificultar a nossa jornada, o nosso caminho. Ele tenta de todas as maneiras nos destruir, nos afetar psicologicamente, emocionalmente, porque você imagina o estado mental desses homens diante dessa carga tão pesada de trabalho, né? E quando eles perceberam que estavam sendo apertados, espremidos pelos algozes, pelos capatazes de Faraó, viram que o trabalho estava ficando mais difícil, a tristeza e a angústia tomou conta do coração daqueles homens hebreus que estavam ali sendo escravos no Egito. Verso 10. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Olha só a dificuldade que eles estavam impondo sobre os hebreus. Vão vocês mesmos e ajuntem palhas, onde puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Verso 12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os aprisionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. Eles ficavam trabalhando, entrava a noite, madrugada, e não paravam enquanto não cumpriam a tarefa, como se tivesse as palhas já ajuntadas, que era o que era fornecido para eles, e eles ainda tinham o seu descanso, que na realidade não havia praticamente, né? Mas entrava noite adentro, fazendo o serviço. Era angustiante, era muita dor e muito sofrimento. Verso 14. Os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinha posto sobre eles, foram açoitá-los. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem, nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é quem tem a culpa. Olha só. Então, ou seja, alguns líderes sobre os hebreus foram questionar a Faraó por que de tanta opressão ao seu povo, porque estava impondo a eles tanto serviço, fazendo eles sofrerem, apanhavam, eram humilhados. E quando eles foram questionar a Faraó foi dizer: vocês são desocupados. Outras versões vai falar assim, que Faraó respondeu: vocês são preguiçosos. Vocês respondeu por duas vezes, né? Vocês são preguiçosos.
e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Todas as vezes que você for servir a Deus, todas as vezes que você na sua vida, na sua caminhada, for fazer a vontade do Senhor, pode ter certeza que vai ter muita resistência, porque o diabo não quer que nós nos aproximemos de Deus. A intenção do diabo é que você não leia a palavra, não busque ao Senhor, não ore ao Senhor, viva na cegueira espiritual, porque, claro, isso mata espiritualmente uma pessoa quando ela não alimenta a sua fé por meio da palavra. E o diabo sabe disso, então ele tenta ocupar sua mente, o seu coração, para que você não se aproxime de Deus. E esse era o objetivo de Faraó. Olha como era uma figura clara do diabo, né? O povo queria ir para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, e ele não queria. Ele ocupava as pessoas com um monte de coisas, de tarefas, né? Trabalhos pesados. Talvez o diabo está fazendo assim com a sua vida hoje. Para você não servir a Deus, ele te coloca trabalhando dia e noite, entra sábado e domingo, ocupa o seu tempo com um monte de afazeres para que você não leia a Bíblia, para que você não ore, para que você não busque a Deus. E isso é ruim para você mesmo, porque a sua vida espiritual está em jogo, a sua vida espiritual é que vai enfraquecendo e você vai sentindo esse peso sobre os seus ombros, porque você fica cansado, abatido, desanimado, né? A falta desse contato com a palavra de Deus nos enfraquece. A falta da leitura, do estudo, do devocional, isso enfraquece a nossa alma, o nosso espírito, e o diabo tem interesse que você fique nessa zona de acomodação, que você não se aproxime de Deus, que você não estude a Bíblia, que você se ocupe com um monte de coisas, e isso nos escraviza. Esse é o objetivo que o diabo tem, é nos escravizar com as coisas do mundo, nos oprimir, para que as pessoas não tenham relacionamento com Deus, para que elas não tenham uma vida espiritual com o Senhor. E você tem que tomar muito cuidado. Verso 18. Voltem agora ao trabalho. Vocês receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. É o que eu havia dito. Ele queria que o povo fosse produtivo, né, nas suas tarefas, mas ele mesmo dificultou o trabalho dos hebreus ali. Não forneciam palhas e queriam o mesmo resultado. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então eles começaram a culpar Moisés e Arão, por aquela carga pesada de trabalho que eles estavam passando. Eles não entendiam que era o diabo oprimindo eles e eles queriam culpar a Moisés, como responsável por todo aquele sofrimento. E muitas vezes o inimigo é assim. Ele impõe para você uma dificuldade, ele oprime você com alguma coisa, e você, sem sabedoria, sem discernimento, você começa a culpar as pessoas por aquilo que você está passando. E na realidade, a culpa não é dos outros, é nossa, porque quando você não mantém uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida em comunhão com Deus, o diabo ele vai te oprimir. A própria palavra ela é muito clara quando diz: conhecereis a verdade
E a verdade o quê? Vos libertará. Então é a verdade, é a palavra que nos liberta das prisões, né? Da escravidão que o mundo muitas vezes quer nos impor. É a palavra de Deus é que nos livra de ficar nas mãos de nossos inimigos. E muitas pessoas, também usadas pelo diabo, tentam nos oprimir, colocando situações difíceis em nosso caminho, obstáculos, né? Nós percebemos aqui que Faraó tinha os seus funcionários, os seus capatazes para oprimir o povo. E o diabo, Lúcifer, não é diferente. Ele tem seus demônios, seus agentes, que usa outras pessoas que não têm conhecimento da palavra para nos oprimir, para tentar dificultar a nossa vida. E uma coisa que eu sempre faço, e eu aconselho você também, a orar por aquele que te persegue. A Bíblia nos ensina a você interceder por aquele que maldiz da sua pessoa, por aquele que muitas vezes te calunia. Entregue ele nas mãos de Deus em suas orações. Ore, passe a orar pelos seus inimigos, por pessoas que são usadas ali pelo diabo, né, para tentar dificultar a sua vida. Coloque a vida dessas pessoas em oração para que o Senhor traga um tempo de paz para você, para que o Senhor te liberte, né, dessas angústias emocionais. Às vezes uma palavra que você escuta no trabalho de alguém que sempre está no seu pé te cobrando, te ofendendo ou te humilhando, né? É importante você orar por essas pessoas. É importante você se cercar da oração. A oração, de fato, ela é uma chave que abre portas, né? Que nos liberta de correntes, de prisões. O louvor também tem esse poder, né? O louvor ao Senhor. Então Deus, ele nos contempla, ele nos assiste. E a nossa função, a nossa missão é buscar a Deus em oração para que Ele nos ajude a vencer todas as opressões, todo tipo de prisão que o inimigo possa tentar colocar sobre nós. Versículo 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Pergunta de Moisés. Isso que acontece quando você é levado por uma situação emocional, por uma situação, quando a pessoa está sofrendo do seu lado, ela muitas vezes ela te impõe uma cobrança. Se você não tiver discernimento, você não vai compreender aquele momento. Então Moisés não estava entendendo, né? Não estava entendendo aquela situação naquele instante, por que ele estava indo para libertar o povo e por que o povo estava se voltando contra ele. E aí ele diz aqui no verso 23: Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhes em teu nome, eles têm maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. No próximo capítulo nós vamos falar a resposta de Deus para Moisés quando ele foi orar ao Senhor sobre essa questão. Porque Moisés ainda não havia entendido que tudo aquilo era um propósito de Deus. Tudo aquilo era como se fosse a validação para que Deus agisse com mão forte, né? Castigando a Faraó, castigando todo o Egito por oprimir o seu povo ali, por oprimir a nação de Israel. Então, no próximo podcast, nós vamos trazer a resposta do Senhor a Moisés, mas fica a lição desse texto, é que nós temos que ter a sensibilidade de não agir pela emoção. Por mais que a situação seja desfavorável, por mais que as pressões sejam enormes,
você tem que continuar confiando em Deus e confiar na primeira ordem que Deus te deu. Qual foi a primeira ordem que Deus deu a Moisés? Vá e fale para Faraó, para ele deixar meu povo ir. Tá, eu dei o recado, Faraó não quer deixar o povo ir. Então a segunda parte é o que Deus vai fazer. Quando ele dá uma ordem e alguém não quer cumprir, o que é que ele faz? Vem a praga, vem a cobrança. E o capítulo 6 começa então a falar sobre isso. O que Deus fará com Faraó por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. Meus queridos, ficamos por aqui. Quero agradecer a você que me acompanhou nesse podcast. Desde já agradeço, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que você possa compartilhar essa mensagem com seus irmãos em Cristo, com seus amigos, né? Deixe o seu like, porque ajuda que essa mensagem alcance mais vidas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.